em paz. Tô muito mais quente do que sempre costumava olhar, e não maldisse a vida tanto. Vamos ver, Ariano Suassuna foi em 2014, João Cabral foi em 99, Quintana 94, a Clarice nos anos 70 e o Guimarães Rosa nos anos 60, morreu novo. Acho que a Lígia Fagundes Telles é a única sobrevivente entre os mais conhecidos escritores da geração modernista de 45. Lígia também foi a única escritora brasileira, mulher, até hoje indicada por um prêmio Nobel de Literatura. Uma injustiça, claro, não porque ela não merecesse, mas porque outras escritoras brasileiras também já mereciam essa indicação. O que elas não mereciam definitivamente era perder pro Bob Dylan. Ai, gente, até hoje eu não entendi isso. Mas enfim, eu encontrei Lígia Fagundes Telles pessoalmente em duas ocasiões na minha vida. A primeira foi uns 10 anos atrás, quando eu era caloura, ainda lá na São Francisco, a mesma faculdade onde a Lígia se formou, só que em 45, numa época em que ela era uma das 6 mulheres numa turma de 100 homens. Calcule. Na época que ela deu essa palestra, ela ainda usava os cabelos escuros e ela tinha uma mecha branca aqui na frente. Ela era uma mulher muito elegante, muito chique. E acontecia que naquele ano a Globo estava lançando uma novela inspirada num livro dela, Ciranda de Pedra, e por causa disso ela estava saindo em todos os lugares e tal, e ela foi convidada pelo pessoal da faculdade para falar com os alunos, contar como é que era a vida de escritora e como que ela tinha abandonado o direito para entrar no mundo da literatura. A partir desse momento você já imagina que a jovem Isa, os olhinhos começaram a brilhar, né? Pois é. Eu fiquei tomada de admiração por aquela mulher elegante, inteligente, uma pioneira, corajosa, né? Uma mulher que sempre enfrentou um mundo de homens sem nunca perder a feminilidade, enfim. Uma poeta, uma artista. Naqueles mesmos dias eu percorri os sebos que tinham ao redor da faculdade, que naquela época eram muitos, mas hoje já fecharam todos, em busca de livros dela, e foi quando eu comprei o Ciranda de Pedra, nessa edição aqui, que na época da editora Rocco, e eu li, mas eu confesso que eu não entendi muita coisa, eu não achei graça nenhuma. Pior ainda foi a minha primeira tentativa de ler As Meninas, que é o segundo romance mais conhecido dela, e é ainda mais sofisticado em termos de experimentação literária, de estilo. Eu entendi menos ainda. Mas é claro que eu continuava gostando muito da Lígia, porque o estilo no qual ela mais se destacou não foram os romances, e sim os contos. E os contos eu já tinha capacidade de ler, interpretar. Desde muito cedo eles sempre me pareceram muito fascinantes, enigmáticos, sensíveis. E deixa eu aproveitar que eu tô falando dos contos, porque eu quero me gabar. Eu finalmente comprei as novas capas dos livros de contos. Aqui a gente tem Um Coração Ardente, A Noite Escura e Mais Eu, Seminário dos Ratos, esse é muito famoso, e A Estrutura da Bolha de Sabão, que também é muito famoso. São todos livros de contos. Foi nesse gênero que ela se destacou. Aliás, o século XX foi o século dos grandes contistas, das narrativas curtas, condensadas e muito intensas. É claro, não vamos falar de contos aqui, mas vale a pena você conhecer também os contos da Lígia Fagundes Telles. Mas voltando ao que eu estava dizendo antes, depois desse primeiro encontro com Lígia Fagundes Telles e das tentativas malfadadas de ler os romances mais conhecidos dela, o tempo passou, eu abandonei o direito, eu fiz como a Lígia, eu comecei a estudar para ser jornalista e depois de um tempo eu criei esse canal tentando misturar no mesmo trabalho duas coisas que eu gostava muito, que eram a comunicação e a literatura. E acabou que a visibilidade que esse canal me deu proporcionou uma segunda oportunidade de encontrar com a Lígia pessoalmente. Foi no comecinho desse ano, num documentário que a TV Cultura fez em homenagem a Lígia Fagundes Telles. Ainda nessa onda dela ter sido indicada para o Prêmio Nobel, eles me convidaram para dar um depoimento, o que eu fiz com o maior prazer, e aí eu fui até a Academia Paulista de Letras, no auditório, assisti o lançamento. Inclusive eu achei um vídeo no YouTube em que dá para me ver chegando, atrasada, claro. Eu chego assim, né? E aí eu me sento na terceira fila, sem fazer a menor ideia de que na minha frente, na primeira fila, muito perto de mim, estava sentada a própria Lígia, que a produção, né, o pessoal que me convidou lá da TV Cultura não confirmou que ela estaria presente. Aliás, eles me disseram que
provavelmente ela não estaria presente. Então eu não podia imaginar que ela estava logo ali na minha frente. Quando finalmente eu soube, no final da exibição do documentário, que a Lígia estava ali presente, ela fez um discurso, eu fiquei atordoada como em poucas vezes na minha vida. Eu me aproximei para tirar uma foto e eu senti os meus olhos se enchendo de lágrimas. Na hora que eu cheguei na frente dela para pedir uma foto, eu tentei falar alguma coisa, mas eu gaguejei, eu balbuciei, eu babei, sei lá o que eu fiz. Mas certamente foi um mico, vocês não imaginam como foi difícil dar esse sorriso aqui que eu dei na foto, porque a minha cara estava tomada de lágrimas. E com isso eu me pergunto, afinal de contas, o que mudou? Por que eu me emocionei tanto assim? Aquela não era a primeira vez que eu estava vendo a Lígia pessoalmente. O que tinha mudado? Mudou que eu não era mais uma adolescente de 18 anos, insegura, medrosa de tudo, que não sabia o que queria na vida e incapaz de compreender os principais romances de Lígia Fagundes Telles. Nesse meu segundo encontro com ela, eu já tinha amadurecido o suficiente, como mulher mesmo, para entender que eu estava diante de uma pessoa única, uma artista dessas que marcam uma geração, uma mulher que enfrentou um mundo feito por homens, para os homens. Ela enfrentou uma série de limitações, assim como outras grandes escritoras como Hilda Hilst ou Clarice Lispector. Elas enfrentaram esse mundo masculino com poesia, com arte. Eu sabia que eu estava diante de uma pessoa luminosa. E foi com isso em mente que eu comecei a ler no começo dessa semana o Ciranda de Pedra e eu pude me surpreender novamente com o quanto que esse livro é absurdamente corajoso, como ele toca uma série de assuntos que ainda são tabus na nossa sociedade e ainda são geradores de textões no Facebook. Por exemplo, impotência sexual masculina, homossexualidade entre mulheres, eutanásia, suicídio, são temas que até hoje são difíceis de discutir de maneira serena, sem enfrentar um caminhão de comentários de ódio. Então eu me pergunto o que deve ter sido tocar nesses assuntos em 1954, o ano de publicação dessa obra. E mais do que isso, conseguindo a façanha de conquistar público, ser popular. Tanto as novelas, da Globo mostram depois, teve uma novela em 81 e a outra em 2008, e também agradar a crítica da época, a crítica literária ranzinza que existia nos anos 50. É um livro tão corajoso que nenhum desses temas delicados, nenhum mesmo, é abordado diretamente. Alguns são amargeados, mas somente sugeridos. Nenhum é abordado diretamente nas adaptações desse livro para as novelas. Então, isso já mostra como a nossa sociedade, apesar de ter tido alguns avanços, continua sendo absurdamente conservadora. A protagonista de Ciranda de Pedra é uma menina de 10 anos, mais ou menos, por volta de 10 anos, chamada Virgínia, que é a filha caçula de uma família de classe média alta paulistana, uma família que, aí que entra o gosto popular, aquela coisa que torna as histórias divertidas, uma família que enfrentou um enorme escândalo. Acontece que a mãe, uma mulher muito bonita chamada Laura, vivida nas novelas primeiro pela Eva Vilma e depois pela Ana Paula Arósio, ela abandona o marido e as filhas para viver com um médico muito charmoso, muito carinhoso, por quem ela se apaixona, chamado Daniel. Vale lembrar que o divórcio no Brasil não existia legalmente até 1977, o que significa dizer que mulheres que se separavam dos seus maridos para viver com outros homens eram contraventoras, elas eram muito mal faladas na rua, era praticamente uma sentença de morte social. Como eu falei, somos uma sociedade muito conservadora. Mas todo esse contexto familiar, todo esse passado, todas essas histórias, elas não são explicadas diretamente, objetivamente no livro, e essa é, na minha opinião, a principal qualidade desse livro. Nós somos jogados na cabeça da menina Virgínia e vamos recebendo sugestões, revelações, dicas, indícios que vão formulando todo esse passado, toda essa história na nossa cabeça. Conforme, é claro, todos os acontecimentos vão acontecendo. Vocês entendem? O livro não fica um tempão contando o passado, antigamente era assim, aí fizeram aquilo. Não, a história vai acontecendo e todo esse passado, todas essas informações são reveladas aos poucos. Isso do ponto de vista narrativo, de
técnica, é extremamente difícil de fazer e proporcionalmente delicioso de ler quando a gente está do outro lado, quando a gente está do lado dos leitores. E assim como eu comentei que acontece lá no livro As Meninas, que eu resenhei no ano passado, não existem detalhes supérfluos nessa trama. Cada detalhe, cada menor detalhe, uma flor, uma formiga, uma peça de roupa, uma peça de mobília, tudo se encaixa perfeitamente para contar a história como se fosse um quebra-cabeças. E como se não fosse o suficiente, a Lígia também é mestre na arte dos diálogos. Embora não seja muito realista, porque são poéticos demais, é como se todos os personagens enxergassem o mundo por meio de figuras de linguagem. Embora não seja tão realista, cada diálogo reflete um sentimento interior de cada um dos personagens e esconde um subtexto. Tudo que é dito esconde um segredo, uma indireta, uma provocação, um xingamento. Então é como se os diálogos fossem uma luta de espadas, uma luta de esgrima, em que um fica dando espetadas nos outros, e isso é simplesmente fenomenal. O crítico Antônio Cândido, que também foi um outro mito do século XX que faleceu recentemente, ele definiu Ciranda de Pedra como a obra que marca a maturidade artística, estilística, intelectual da Lígia Fagundes Telles. Como ela escreve desde muito menina, ela mesma reconhece que os seus primeiros contos e primeiras narrativas eram ainda muito experimentais, um tanto ingênuas, que demorou para ela alcançar a maturidade que a gente pode ver aqui tão belamente em Ciranda de Pedra. E mesmo assim é um livro fácil de ler. Eu, na minha primeira tentativa, eu não tive dificuldade com o texto, eu entendi a história. A dificuldade maior era compreender todo esse subtexto, todas essas provocações escondidas nos diálogos. Isso talvez exija uma certa maturidade. Porém, ele não fica passeando pelo fluxo de consciência de várias personagens como acontece no romance As Meninas. Isso definitivamente é uma coisa mais difícil, tanto de se escrever quanto de se ler. O foco todo de Ciranda de Pedra está numa única personagem, na Virgínia, uma criança no começo que depois se transforma numa adulta. E o que essa personagem quer? Qual é o anseio, o principal desejo dessa protagonista? A resposta é a seguinte: Virgínia quer pertencer, ela quer fazer parte da roda. Para entender o que isso significa, a gente tem que olhar para o título, Ciranda de Pedra, que faz referência a uma das muitas belas metáforas desse livro. Acontece que na casa do pai dela, do advogado rico, na Tércio, existe um grande jardim, né? As casas das famílias ricas em São Paulo nos anos 40 eram muito lindas, belos jardins com caramanchões, com fontes. Nesse jardim existia uma fonte, né? Um pequeno chafariz, e em volta do chafariz colocaram 5 anões de pedra. Era muito comum, né? Anões de jardim. Colocaram 5 anões em círculo, meio que com as mãozinhas assim encostando, como se eles estivessem dançando uma ciranda. Acontece que cada um desses anõezinhos, na cabeça da Virgínia, né, na sua imaginação de criança, cada um desses anõezinhos representa um personagem do livro que na verdade é um grupo de amigos do qual ela deseja desesperadamente fazer parte, mas de que ela é excluída o tempo todo. O grupo é formado pelas 2 irmãs mais velhas da Virgínia, uma se chama Otávia, que é muito egoísta, muito vaidosa e um pouco avoada. A segunda é a Bruna, que é muito fanática, ela tem uma certa tendência ao fervor religioso. E tem também os meninos da vizinhança, o Afonso, a Letícia e o Conrado. Esse especificamente é muito importante para Virgínia porque ela tem um amor platônico por ele. Durante toda a infância, Virgínia admirou esses meninos, essas crianças mais velhas, achou eles o máximo e tentou fazer parte do grupinho deles, tentou fazer parte daquela roda, mas eles nunca permitiram que ela penetrasse naquele meio, ela sempre foi excluída. Da mesma forma, Virgínia se sente um tanto rejeitada pelo próprio pai, e ela não consegue entender por quê. Ela sente um sentimento absolutamente conflituoso com relação à situação em que ela vive. A mãe separada do pai, vivendo com outro homem. Virgínia quer desesperadamente que a sua mãe volte a viver com seu pai, que eles voltem a ter uma família unida e feliz. Cada um dos personagens
enfrenta um sem número de dilemas morais, éticos, dificílimos de responder. Cada um vai enfrentar esses problemas dando o seu melhor, dentro da sua própria capacidade, do seu egoísmo e das suas covardias. É exatamente essa mistura de interesses e de pontos de vista que fazem esse jogo ficar tão interessante, que fazem esse livro se parecer com uma dança ou com uma ciranda. E como vocês sabem, eu não dou spoiler nesses vídeos, eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar aquela velha história e também se você quiser apadrinhar o canal, mas eu quero terminar esse vídeo de uma maneira diferente. Vocês gostaram na semana passada que eu tenha feito um spoiler daquele conto do Bartleby, o escrivão, então para quem leu Ciranda de Pedra pode continuar assistindo esse vídeo que eu vou fazer alguns comentários sobre o enredo. Se você não leu e não quiser saber, pode ir embora. Tchau, um beijo, a gente se vê na terça-feira. Se você leu Ciranda de Pedra, continua por aqui que eu tenho umas coisas pra dizer. Então vamos lá, gente, falando agora entre pessoas que leram o livro inteiro. O que vocês acharam dessa primeira parte? Eu achei infinitamente superior à segunda parte. A parte em que a Virginia ainda é criança, antes dela descobrir que o Daniel é pai dela, foi uma das experiências literárias mais deliciosas que eu tive no ano. Eu comecei a ler o primeiro capítulo lá na livraria e eu fiquei muito feliz que vocês votaram, porque eu tinha lido já, tentado ler, né, Ciranda de Pedra no passado, mas como eu falei, eu não entendi tão bem. Quando eu fui reler lá na livraria e eu consegui entender todo o subtexto envolvido e todas as metáforas e toda a poesia envolvida na maneira como a Virginia enxerga o mundo, eu fiquei alucinada, então eu fiquei muito feliz que tenha ganhado o sorteio. Então isso foi uma experiência de leitura maravilhosa que eu fiz quase numa respirada só. No mesmo dia eu terminei a primeira parte. Já a segunda parte, quando a Virginia já está adulta, aí eu achei que a história perde um pouquinho do fôlego. Eu acho que ela perde um pouquinho do encanto, da maneira como uma criança enxerga o mundo. Aí você já tem uma adulta muito mais amargurada com a vida e desesperançosa. Mas eu acho que, embora tenha perdido um pouco da força, é necessário, né, ter essa passagem de tempo para haver o desenvolvimento da personagem. Com a revelação de quem a Virginia realmente é, filha de Daniel e, portanto, uma filha indesejada para o Natércio, aí a visão que ela passa a ter do mundo muda completamente e ela começa a enxergar de maneira muito mais rancorosa toda aquela roda de amigos que ela sempre invejou e de que ela sempre quis fazer parte. Então essa segunda parte ela tem um pouco esse tom mais adulto, meio que querendo ferir aquelas pessoas que fizeram com que ela sofresse tanto durante a infância. Tirando o Conrado, né, a quem ela continua amando, todos os outros ela tenta ferir de alguma forma, principalmente a Bruna, também tem a Letícia, o Afonso, ela vai dando corda para essas pessoas e descobrindo quais são os seus segredos e tentando cutucar o dedo onde mais dói, para então descobrir que não é nada daquilo que vai trazer a felicidade para ela, que na realidade, como a própria Otávia fala para ela no final, ela pode tentar descobrir os segredos de cada um deles, mas ela nunca vai descobrir todos. E não existem pessoas 100% boas e 100% más, ela tem que parar de enxergar a vida daquela forma. Então, Virginia passa por uma grande evolução emocional em que ela sai do desejo de vingança, passa por um desencanto completo em que ela flerta até mesmo com o suicídio para então encontrar um novo significado para a vida dela. Ela consegue conciliar os traumas do passado e enxergar um novo futuro, libertando-se de vez daquela roda, daquela ciranda de pedra. Ela para de desejar fazer parte daquele mundo e resolve viver o mundo dela, caminhar com as pernas dela. Eu fiquei com pena do coitado do Conrado, né, tadinho? No fim das contas, só porque ele era impotente, né, ela abandona o cara. Coitado, pô. Um último comentário que eu queria fazer era que eu tive um pouco a impressão, é lógico que a Lígia viveu uma época moralmente mais rígida do que a que gente vive hoje, né? Hoje a gente pode desfrutar de mais liberdades individuais e liberdade sexual, mas eu tive a impressão de que a Lígia estava escrevendo esse livro desejando um mundo
ideal, um mundo que não era o que de fato existia naquela época, porque a maneira como a Otávia, a Letícia ou a própria Bruna tinham uma certa liberdade sexual, podiam ter os seus amantes e não engravidavam numa época pré-pílula anticoncepcional. Seria muito bom se você pudesse ser como a Otávia ou a Letícia, de ter vários relacionamentos, uma vida sexual livre e não engravidar. Eu acho isso muito conveniente. Você pode até argumentar, não, se alguma delas engravidou, elas podem ter feito abortos, quem sabe, aborto sempre existiu. Mas o aborto, todo mundo sabe, não é um processo simples, fácil e que não deixa nenhum trauma. A impressão que eu tive lendo esse livro é que essas mulheres desfrutavam de uma certa liberdade que eu duvido que as mulheres brasileiras no século 20, nos anos 40, pudessem desfrutar. A própria Virgínia, que depois simplesmente resolve fazer uma viagem pelo mundo, sozinha, financiada pelo pai, causa um pouco de estranhamento, mas mesmo assim ela vai, quer dizer, que mulheres podiam desfrutar desse tipo de liberdade? Também vale comentar que Natércio não é um completo vilão. Ele é um homem antiquado, com as suas limitações, os seus preconceitos, mas que paga muito caro por essa visão de mundo tão estreita. Ele fica amargurado para o resto da vida e na maneira como ele consegue, ele tenta estar ao lado de Virgínia. Ele não consegue se forçar a amar a menina, mas ele tenta dar o melhor para ela e a prova disso é o final, quando ele fala, não, se você quer, pode contar comigo sempre que você precisar. Já que eu não consigo te dar amor, pelo menos eu te dou apoio financeiro. Isso mostra como ele, na minha opinião, né? Isso mostra como ele não é esse monstro, esse besouro horroroso que ele foi para Laura. Ele não é esse besouro horroroso para todo mundo. Ele é um ser humano com defeitos, mas que tenta fazer o seu melhor também dentro dessa ciranda, desse jogo, dessa dança que é a vida. Bom, era isso que eu tinha para dizer, a princípio é isso que me ocorre. Se vocês gostaram desse formato, se vocês gostam que eu comente o livro assim no final dos vídeos, me deem esse feedback aqui embaixo nos comentários, que aí eu posso fazer disso uma coisa mais frequente. Beijos para todo mundo, então a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais!